Você que está ligando agora, o Márcio Freire, VP de Negócios do Atlético, e aí a gente ele já falou aqui sobre essa aproximação, né, do povo atleticano, que rolou mesmo, e rola uma elitização. Quando você vai nas arenas, você vê que mudou muito o perfil do público que ali está presente e tal, do aumento, né, de dobrar o faturamento, o número de eventos e o faturamento em relação a 2025, no ano de 2026, com muito mais eventos ali na Arena MRV. Márcio, eu queria que você falasse para o torcedor, né, essa nova ação que o Atlético está fazendo, né, está colocando aí 5 mil ingressos à disposição daqueles torcedores que ainda não conhecem a Arena MRV. Eu já, desde antemão, já falo que eu acho que é uma grande ação do Atlético para poder abrir esse espaço para esse torcedor que ainda tem essa necessidade, não conhece a Arena MRV. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como vai funcionar. A gente já sabe que o torcedor vai ter que fazer a sua identificação facial com antecedência, vai ter que retirar o ingresso com antecedência. Se você pudesse explicar isso com mais detalhes aí para o pessoal. A gente fez um esforço muito grande para colocar essa iniciativa de pé, tá, Galante? A gente, ao longo do tempo, ouviu a nossa torcida e agora de forma muito estruturada com o Conselho da Massa, né? Então, essa iniciativa ela foi inspirada nos feedbacks que a gente recebeu nas reuniões do Conselho da Massa, de uma necessidade maior de inclusão da nossa torcida, e principalmente num segmento da torcida que nunca teve acesso à arena. Então, a gente quer prover esse acesso, né, e ter essa primeira experiência. Então, para esse jogo, Galante, a gente vai disponibilizar 5 mil ingressos para a pessoa que nunca veio à arena, e a gente vai ter no mínimo 3 jogos no segundo semestre com a mesma iniciativa. Tá? Então, no mínimo, quando eu falo no mínimo, são 3 jogos garantidos nos quais a gente vai ter uma carga de ingressos direcionada para quem nunca veio à arena. Então, para que essa pessoa ela esteja apta a fazer isso, o que ela tem que fazer? Até às 17 horas de amanhã, quarta-feira, ela tem que fazer o seu cadastro, né, de biometria facial via Galo ID, o galoid.com.br, e também ter um sócio Galo na Veia ativo. Pode ser o sócio gratuito, tá? A gente tem o GNV da Massa, que é um sócio gratuito. Tem um outro caminho para fazer isso de uma forma mais simples, que é baixar o super app do Galo, e por ali já vai fazer o cadastro da biometria facial e também já vai aderir ao GNV da Massa no mínimo, né? Pode aderir a outros programas sim, mas o GNV da Massa no mínimo, para que esteja apto a fazer o resgate. E o resgate dos ingressos, ele vai acontecer de sexta-feira às 9 da manhã a sábado às 9 da manhã, nas primeiras 24 horas. Então, os primeiros que entrarem ali e fizerem o resgate dos ingressos, os primeiros 5 mil, terão acesso a esse ingresso de forma gratuita. E essa é uma das iniciativas do clube de inclusão, né Galante? A gente já tem o ingresso a R$ 29,90 do setor Internorte, né? Já há algum tempo isso acontece. A gente tem o GNV Instituto Galo. Então, o clube ele mostra uma direção clara de inclusão e acesso, ao mesmo tempo que a gente tem que ter sustentabilidade financeira, né? Então, a área de negócio aqui, e aí a minha função especificamente, e é uma vontade pessoal do Márcio, é garantir que a gente tenha inclusão e que a torcida em todos os seus segmentos esteja incluída no dia a dia do clube, no dia a dia da arena, ao mesmo tempo que o clube seja sustentável financeiramente, que é super importante, né? A gente fez um investimento massivo aqui nessa arena para que ela seja a nossa casa, a casa que a arena é espetacular do ponto de vista de experiência, e o que a gente quer é que todas as pessoas consigam ver isso e ter essa experiência direta aqui na nossa casa, né? Márcio, boa tarde, satisfação, é Elton Novaes falando com você. Eu queria saber o seguinte, você fala aí a respeito do tirar o ingresso, do ir no app do Atlético, mas a gente sabe que tem muitas pessoas, principalmente pessoas mais simples, que não têm nenhum acesso à internet. E é um trabalho que vocês também, eu acredito que vocês devam trabalhar com isso, que as pessoas mais simples, que ainda não foram à arena, elas têm essa dificuldade também. É possível ter uma outra forma que não seja a internet para atender essas pessoas? E o que o Atlético pode fazer mais para minimizar a elitização das arenas, não só a do Atlético, como outras arenas também? Eu sei que os custos são altos, são altíssimos, mas o que fazer para se voltar a ter mais povo dentro da Arena MRV?
Elton, muito obrigado pela pergunta e faz muito sentido o que você traz aqui, né? Eu acho que todas essas iniciativas que eu elenquei aqui anteriormente, elas vão na direção de maior inclusão e de ter o acesso, né, do povo aqui, como você trouxe, né, e da grande massa à arena e ao clube, né? Acho que é muito importante a gente ir nessa direção. Um ponto aqui, né? As pessoas que tiverem dificuldade de alguma forma para se cadastrarem por meio das plataformas digitais, elas podem vir aqui até o atendimento do GNV, que eu falo aqui porque eu estou na Arena, né? Então pode vir aqui até a Arena, né? O meu time ali, direto do GNV, que é liderado pelo Hugo e pela Isa, é um time espetacular, vai atender os torcedores com a maior paciência para ajudá-los no cadastramento. Hoje, o cadastramento da biometria facial ele é obrigado por lei, né? Não tem como o Atlético fazer algo diferente disso, então ele é obrigatório por lei. Então o que a gente tem tentado é encontrar caminhos para que a gente consiga ter o maior cadastramento da biometria facial, né? E por maior acesso dos torcedores à arena, né? Um acesso facilitado. Então, a gente sim terá mais iniciativas nesse sentido. Além disso, tá, Elton, que eu acho que é um tema importante, quando você está de elitização, né? Eu acho que aqui a gente tem uma vontade muito grande de ter um maior sortimento de produtos dentro da arena, com maior acesso para as pessoas, a gente ter produtos, né, que porventura tenham um preço reduzido, né? Então a gente ter promoções com parceiros aqui para nos ajudarem nesse sentido. Então, o que a gente puder fazer do ponto de vista de acessibilidade e inclusão, ao mesmo tempo que a gente tem sustentabilidade financeira, que é um tema que eu já trouxe anteriormente aqui, a gente vai fazer, né? E eu acho que o compromisso meu aqui, o compromisso do Galo em si é que a gente sempre mire nessa direção, tá? Eu vou te chamar só para complementar, que você queria fazer um complemento em cima da resposta do Márcio. Não, então, eu estava falando que é até mais simples, às vezes, para algumas pessoas irem até a Arena MRV e procurar a gestão, o pessoal, ou ligar, fazer algum contato, que fique mais fácil para o povo, para as pessoas que não têm internet, que não foram ainda na Arena MRV, que é uma baita de uma arena. Eu acho que todo atleticano deveria, em um momento, ir à arena, que é um espetáculo realmente, mas que fica longe dos valores, que tem dificuldade. Eu tenho parente que tem dificuldade de entrar no app do Atlético, no app que é para tirar o ingresso. E isso eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui que está aqui no estúdio já teve esse tipo de dificuldade. Então, por isso que foi a minha pergunta, preocupado com as pessoas que não têm acesso à internet e que têm dificuldade de mexer com o app do Atlético e outros apps, tá? Eu não estou falando que é o app do Atlético não, né? Que tem dificuldade. É de reconhecimento facial, é de fazer o cadastro tudo direitinho. Tem muita gente que tem dificuldade disso. Meu filho, ontem eu fui fazer um pix pro meu barbeiro, Bruno, e caiu pra Janaína. Ainda bem que a Janaína me devolveu. Ô, Cláudio, e sobre a galera que tá fora por lesão? Qual a situação desse pessoal aí? Tem previsão de volta? Como é que é? O Galo tem 3 jogadores hoje entregues ao departamento médico. O meio-campista Gustavo Scarpa, que está próximo de retornar. Ele que já vem fazendo algumas atividades em campo, teve lesão muscular que o tirou dos últimos jogos. E desse período também de intertemporada, Gustavo Scarpa está um pouco mais avançado. Agora tem 2 jogadores que tiveram lesões com cirurgias no joelho, né? Volante Patrick, que não joga há mais de um ano, com a camisa do Atlético. Patrick, que veio do Palmeiras, do início de 2025, não conseguiu se firmar. Hoje fez o primeiro trabalho dele em campo, mas ainda com a fisioterapia. E o meio-campista Índio, que é da base do Atlético, né? Revelado pela categoria de base. Também teve lesão grave no meio dessas temporadas também. E lesão tão grave que esse período aí os caras tratando, né? Isso é uma pena. Mas não tem o que fazer, né, Romano? E sobre o Scarpa, que, assim, o período foi muito importante também para aqueles jogadores que não estavam 100%. Sim. Scarpa agora volta de lesão, a expectativa é que jogue em um nível melhor e precisa. Ele foi contratado para isso. Outro que já está recuperado 100%, mas que eu acho que vai jogar muito melhor no segundo semestre é o Lianco, que teve uma lesão grave e não voltou 100%. Então foi o período generoso, 30 dias praticamente, para esses atletas se recuperarem. Ele deu até uma entrevista, né, falando sobre isso, falando dessa recuperação, falando que vai voltar a ser aquele Lianco ou até melhor. Vamos ver aí com essa retomada do futebol brasileiro pro Atlético dia 21 contra o Bahia, que é a retomada do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E o Lianco, se ele voltar a jogar em alto nível, o Atlético ganha um excelente zagueiro pro restante da temporada. Agora pelo lado esquerdo. Deve fazer a função pelo lado esquerdo com a saída do Alonso. No dia 9 de julho,
ou seja, 5 dias atrás, o Santi Acero, lá no Twitter, jornalista que tem aí 400 seguidores no Twitter, ele trouxe a informação de que o Clube Atlético Mineiro é um dos clubes que fará uma tentativa por Juan Quinteiro e que a tendência é dele sair do River Plate. Então, dando crédito aqui ao amigo, lá da imprensa argentina, onde surgiu essa informação em primeira mão, o que eu fiz? Eu fui atrás. E ontem o assunto era de que o Quinteiro teria sido oferecido ao Galo. Eu vou até abrir aqui uma conversa minha aqui com uma pessoa no clube para ler exatamente o que a pessoa me disse. Está aqui já no jeito. Então a primeira informação surgiu na Argentina, onde deu conta de que o Galo iria fazer uma proposta, iria atrás, o Quinteiro não ia ficar no River Plate. Beleza, aí ontem começou a pipocar que o Quinteiro teria sido oferecido ao Clube Atlético Mineiro. Vamos lá, galera. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui sobre esse assunto. Esse tipo de notícia, que eu nem considero notícia, quando um atleta é oferecido a um clube. Eu, Lucas, a minha forma de trabalhar, e aqui eu não estou falando com vocês que fulano, ciclano, beltrano trabalha errado, não, pelo contrário. Primeiro, quem sou eu para fazer isso aqui? Né? Eu só digo que na minha forma de trabalhar, um jogador ser oferecido, eu não trato isso como notícia. Isso para mim, Lucas, não é notícia. Porque se eu for me basear, né, se eu tirar como base todo atleta que chegar para mim o nome que foi oferecido ao Galo e eu trazer isso aqui para vocês, em 1 mês, 30 dias, eu vou fazer 120 vídeos no canal. Porque, gente, é o tempo inteiro. Jogador é oferecido ao Clube Atlético Mineiro o tempo inteiro. Empresário bate na porta, intermediário, empresário, próprio atleta, familiar de atleta, clube, tô com um jogador aí. Então isso aí, gente, pra mim, tá, Lucas? Repito, eu penso que isso não é notícia. Eu não trato isso como notícia. Assim como sondagem, interesse e questão de oferecer. Isso para mim não é notícia, porque se for levar isso como notícia, a gente fica aqui o mês inteiro trazendo um caminhão de especulação para vocês e no final, na hora que vou olhar, não tem absolutamente nada, nada vai para frente, nada se concretiza, nada vira negociação, proposta. Então eu acho que isso é muita especulação. Eu prefiro sair dessa parte. Então por que você está falando disso? Estou falando disso porque hoje em dia quem faz as pautas aqui, basicamente, são vocês mesmo, né? Muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes, quem fazem as pautas são vocês. E como esse assunto virou pauta, eu falei, eu vou ter que falar. A princípio, eu falei, não vou falar sobre isso, quando eu apurei, né? Não vou falar sobre isso. Mas eu resolvi falar porque isso saiu em tudo quanto é lugar, isso é o que a gente está comentando ontem e hoje, então eu estou falando aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu perguntei ontem a uma pessoa no clube, Quinteiro foi oferecido para vocês aí? 10h53 da manhã, eu mandei essa mensagem. Às 10h56 a pessoa respondeu, abre aspas, em absoluto que não. 33 anos. Onde vamos colocar Igor Gomes, Scarpa, Reinier, Bernard e Cia? Balela total. Pois bem, isso foi uma fonte. Mais tarde eu perguntei a uma outra pessoa importantíssima no clube. Deixa eu abrir aqui a conversa. Eu perguntei, Quinteiros foi oferecido ao Galo? A pessoa, não. Então, gente, vamos lá. A informação que eu tenho é que o Quinteiros não foi sequer oferecido ao Clube Atlético Mineiro, tá? Então já começa por aí. Outra coisa, o Galo tem interesse no Quinteiros? Não, não tem interesse no Quinteiros. Além disso, esta posição de meio armador é uma posição que o Galo não trata como prioridade. Temos nessa posição, aí eu não vou entrar no âmbito se é bom ou se não é, eu estou falando de opção, de quantidade, não de qualidade. Temos nessa posição Reinier, Scarpa, Bernard e Igor Gomes. Essas 4 opções a gente tem nessa posição. O Galo internamente não trata a posição de meio armador como uma posição como prioridade. Então, a primeira coisa, foi oferecido? Me informaram que não, sequer foi oferecido, esse nome nunca chegou ao Clube Atlético Mineiro, é algo que vem da imprensa, o clube trata isso como fake news e balela total, aonde eu fui apurar, tá? Isso é a minha apuração, respeitando todas as demais, mas eu sempre trago o que eu apuro aqui para vocês, eu repercuto o que eu apuro.
Beleza? Então, a primeira coisa, foi oferecido? Não foi oferecido. O Galo tem interesse? Não tem interesse. O Galo tem negociação? Não tem negociação. Tem sondagem? Não tem sondagem. O que tem? Absolutamente nada a respeito sobre esse atleta. É algo que surgiu na imprensa e trouxeram, repercutiram, e a gente sabe como é que é. Em momentos que não tem notícia, não tem especulação, uma pólvora vira, né? Mas é isso, repito, respeito todas as informações demais, contrárias à minha, mas eu trago sempre as minhas apurações, beleza?